É triste, sim, mas o que a gente vai fazer aqui hoje, Glaucio? Finalizar o veto. Não, então, Depois de 30 dias vocês olhando pra nossa cara, né? Você já deve estar enjoada, gente. Finalmente nós viemos finalizar. Porém, daqui uns 2 dias já tem vídeo de novo, então não vai dar nem tempo de você sentir saudade. A gente não vai dar uma pausa de um mês, não, pessoal, se aliviar da nossa cara? Não, um mês? Tá doido? Essa foi a nossa primeira experiência com um Veda. De um mês. A gente tinha feito uma semana, né, e tal. Foi um mês turbulento pra gente, porque não foi só o Veda, mas muito obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquei com receio no começo de não ter uma repercussão muito boa, de vocês não verem todos os vídeos, enfim, mas eu fiquei muito surpresa porque todos os dias, né, vocês vieram, conversaram com a gente, debateram, porque saiu muitos vídeos polêmicos, saiu muitos vídeos divertidos, resenhas, vlogs, enfim, saiu um conteúdo bem diversificado e vocês nos acompanharem em todos os vídeos, gente. Tanto que eu não tô até hoje sem responder todos os comentários, que eu não tô dando conta. Mas devagarzinho eu vou responder e vou entrar em dia. Aguardem. A Glaucia tá alta da hora. Micael, responde, não sai dos 100 comentários que eu tenho que responder. Não sai, porque eu respondo, vai toda hora atualizando com mais comentário. Mas eu tô respondendo. E eu tô muito contente, gente. Eu sou muito grata a vocês por isso. Vocês mereciam essa carga de conteúdo, né? Pra comemorar o canal. Pra quem gosta, é um prato cheio. Às vezes a gente até fica assim com receio de a gente solta vídeo dia sim, dia não. Né? Pra gente, é o mínimo, porque pra gente tem conteúdo pra soltar. Tem. Mas também tem o lado público, que talvez seja difícil pra acompanhar e tal. Enfim, né? Talvez futuramente a gente mude isso, mas hoje é isso que tem pra agora. Eu tava conversando com a Glaucia também antes de começar esse vídeo sobre algumas mudanças que a gente tá fazendo no canal, algumas mudanças em relação ao conteúdo. Talvez futuramente eu traga um vídeo, talvez em breve eu traga um vídeo sobre isso. Mas não é nada pra ruim, é sempre melhor pra trazer um conteúdo mais pontual, um conteúdo mais sensato, um pouquinho mais cheio de informação e com abordagens que pouco se vê. Enfim, a gente veio gravar um vídeo hoje aqui falando sobre livros únicos. A Cica Almeida deu uma sugestão pra gente gravar sobre o que caracteriza um livro único. Aí eu comentei com o Micael, a gente conversou um pouquinho sobre o que a gente viria falar pra vocês. E estamos aqui. E eu acho que isso é uma situação importante. Como que a gente ia abordar esse vídeo? A gente discutiu uma abordagem sobre o que falar, para não chegar aqui e ficar um vídeo sem fundamento, para a gente estar falando à toa. E a gente trouxe alguns exemplos, a gente vai falar sobre alguns livros, a gente vai fazer uma análise do que a gente gosta, de como a gente prefere. É embasado sim em opiniões pessoais. Então galera, se liga aí que a gente vai falar um pouquinho sobre esses livros que a gente vai trazer aqui, algumas características que são presentes, inclusive em relação à crítica. E vamos lá, né, Glaucia? Vamos lá. Um livro único não tem um roteiro que caracteriza e fala, o livro único tem que seguir esse perfil, pronto, acabou. Você pode ter um livro, uma série com os mesmos elementos textuais de um livro único. Só que uma coisa que eu acho importante, uma coisa que eu comentei com a Glaucia, inclusive antes de gravar esse vídeo, é que eu acho que a questão de você ler um livro único ou ler uma série, tudo tem um papel primordial na hora da crítica. Porque o que você espera de um livro único, o que você espera de uma série, talvez sejam coisas diferentes. Eu, por exemplo, quando eu pego uma série para ler, isso eu espero pelo menos livros bem detalhados, com uma boa ramificação genealógica, com detalhes de todos os personagens, uma abordagem de vários pontos de vista. Então, eu sei que não dá para trabalhar isso em um livro único, mas eu sei que é possível fazer isso em uma série. A não ser que seja um hit da vida, né? Inclusive, eu até prefiro, mas, então, aquilo lá realmente, é bem trabalhado todos os lados. Como eu estava falando, eu prefiro bastante ler sagas. Eu não importo pegar e gastar um valor, assim, razoável numa saga para deixar, por vezes, inclusive, a saga ficar encalhada na minha estante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Tá? Eu não me importo com isso. Eu vou lendo conforme dá e tal. E, enfim, eu gosto de acompanhar. A gente pega até um amor aos personagens, né? Quando você acompanha por muito tempo, pega. E quando perde esse personagem, então? Nossa. Né? Então, o livro que eu vim passar, por exemplo, para vocês, que era um livro único, inclusive, que era, só que é aquela situação, você vê a necessidade de uma continuação, certo? Não teve na época, agora não é mais livro único, porque agora vai ter a continuação. Muitos livros, por mais que tenha necessidade da continuação, não tem, mas esse livro que o Micael vai mostrar... Eu não vi tanta crítica, mas eu vi que, assim... Tanta necessidade. Mas
será que realmente foi pela necessidade? Ou foi porque fez sucesso? Porque sempre teve necessidade. Só que, a partir do momento que o livro teve algum sucesso, que teve um papel, né, um impacto na sociedade, todo mundo ficou se perguntando o que aconteceu, o que era aquilo, a autora decidiu se aprofundar na história. Eu acho que isso é importante do ponto de vista crítico, porque se eu lesse esse livro aqui hoje e não tivesse continuação, suponho que eu encontro esse livro num sebo, certo? Antes de bombar, estourar de novo, ter toda essa repercussão que já teve no passado, ter novamente agora, certo? Em 2018, 2019. Eu ia ler e falar assim, pô, que tá faltando aqui? Que é o Conto da Aia. Como livro único, a princípio, que ele era só um livro até então, ficou faltando muita coisa, cara. Ficou muito aberto. Eu comentei isso daí já em vários vídeos, inclusive no vídeo de bate-papo dela. Então, assim, tá, é um livro único, tem um universo super grande que poderia ser muito explorado, que não foi tão explorado esse livro. A impressão que dá é que a autora estava escrevendo e ela não finalizou a história. Ela estava escrevendo e aconteceu alguma coisa que ela não conseguiu terminar. Teve um final. Não, teve um final esse livro. Aquele epílogo. Mas se não tivesse aquele epílogo pra meio que dar um consolo, né? Não é consolo. A gente ia falar, ué, tá faltando página no meu livro? Então, como que a crítica se porta mediante a esse tipo de livro? Pô, eu tô sabendo que tem uma continuação. Bom, eu vou ler a primeira continuação antes de julgar esse livro aqui e pegar, tirar pontos dele e falar assim que é um livro péssimo, tá? Porque eu vou esperar que no próximo livro tenha um desenvolvimento sobre isso. Então isso é um fato. Agora, existem livros que você fica um pouco mais satisfeito com o final, inclusive. Como é o caso de Rex. O final não é aquele final fechado, certo? Não é tão conclusivo. Ah, mas sim. Eu não Existe uma fiquei diferença. 100% satisfeita, não. Tipo assim, a gente entendeu que aquilo é um ciclo. Sim. Só que a gente ainda ficou aquela curiosidade. Tá, Glaucia, mas aí a gente entra em um ponto Não, mas diferente. comparar Que, o assim, ponto da é diferente mesmo. Totalmente diferente. Satisfação. Porque assim, o autor também não é obrigado a deixar tudo fechado. Ele não é obrigado a pegar e deixar todas as respostas pra você, certo? Só que a diferença eu acho que é muito discrepante, certo? Do quanto que faltou lá e o quanto que faltou aqui. E outra, devido ao livro ser um livro de terror, um pouco suspense, então eu acho assim um pouco compreensível, justificativo. Até, inclusive, em thrillers, como foi o caso que eu li, Deixada para Trás. Olha o vento, olha o vento. Ah, ficou em aberto algumas coisas? Ficou, mas eu aceitei. Agora sabe o que eu ia mostrar? O Não Confie em Ninguém. A gente sabe que thrillers, a maioria dos thrillers não é um livro fechado. Não é. Sempre fica algumas coisas sem explicar. Porque proposta de thrillers são desvendar quem é o assassino, geralmente. Quem que cometeu o ato. Depois você descobrir o resto da história que se dane. É só isso. Até é compreensível, porque na vida real nem todas as respostas são respondidas. São respondidas. Esse livro aqui, algumas pessoas até não gostaram muito do final, porque, enfim, o final envolve muito a protagonista e é gente, saiu totalmente fora dos padrões de livros de thrillers, que geralmente é o protagonista, desvenda o tal e tal, que eu tenho que tomar muito cuidado pra não dar spoilers, que você não leu, né? Não. Então, eu fiquei muito chocada. Eu, em momento algum, esperei que isso fosse acontecer. E o final ficou em aberto. A gente descobre, né, quem é o assassino, só que não tem uma solução. Aí como? Você fala, como? Se descobriu, como que não tem uma solução? Claro, vocês vão ter que ler pra saber. Mas é um livro que é bem construído, mas não é, como diz por aí, fechadinho, né? Pra dizer assim, você descobriu a proposta do livro. Quer descobrir quem estava por trás de tudo isso, mas ele não é totalmente, né? Fechado. Eu acho que descobrir se você prefere livros únicos ou séries, eu acho que é importante para você, leitor, que quer curtir um livro e quer reduzir a sua cota de livros abandonados. Por quê? Se você descobre o tipo de literatura que você curte, sabe, o gênero, o tipo de história que você curte, você vai reduzir muito a sua taxa de abandonar livros. Eu nunca abandonei livros, só que há um ano atrás eu gostava muito menos de livros do que eu gosto hoje. Você tá vendo tanta decepção em livro ultimamente comigo? Não. Por quê? Porque eu tô fazendo esse filtro, eu por vezes tiro o livro da lista. Como eu falei pra vocês, não tenho dificuldade, eu não tenho receio em ler livros únicos ou livros que são séries, nenhum. Mas a gente tem que pegar e ir aprimorando e vendo o que é melhor pra nós na literatura. A maior pretensão das pessoas, quando vão pegar um livro único, na cabeça, vamos dizer de todos nós somos assim,
É pegar um livro que ele vai ser completamente aquilo num único livro só, a história. Você vai ler aquilo porque você não tá cansado de ler série, você não quer ficar acompanhando, você fala, eu vou ler um livro pra mim ter o final de uma história só. Eu não quero ficar 5 anos esperando um livro. Lembra? Eu não quero esperar o autor terminar de publicar essa série. Ou a editora terminar de lançar a série no Brasil. Porque por vezes nem termina. Certo? Isso também é um ponto importante, cara. É um ponto importante. Porque eu vejo muita discussão. Eu só vou comprar essa série aqui quando a editora terminar de lançar todos os livros no Brasil. O que inclusive tem um impacto bem grande nas editoras do ponto de vista comercial. Por quê? Porque as editoras sempre dão mancada. Certo? Dão mancada mesmo. Dá mancada, porque começa a publicar uma série, assume a responsabilidade, você vai lá, confia, compra, e a editora para de publicar no terceiro livro de 10. Fica o questionamento que eu vi esses dias em algum vídeo. Mas a pessoa tem que comprar o primeiro e o segundo livro, porque se o livro bombar, ela vai continuar publicando as continuações. Porém, nós, leitores, estamos tão escaldados que a gente está com medo de comprar o livro de uma série, o primeiro, o segundo e parar ali. Porque qual a satisfação que a editora dá? Às vezes nem satisfação dá, cara. O livro da Darkseid, que o Miquel vive falando aqui no canal, do Ciclo das Trevas. Não só Darkseid, tem outra editora também. A gente tá usando esse mais famoso, né? Os 3 livros bombaram, foram bem. Mas por quê que até agora não tiveram as continuações? Bombaram mesmo? Não sei se bombou. Não acho que é bombado, porque se tivesse bombado eles tinham publicado o resto. Não, mas isso nem sempre é motivo. Enfim, isso é uma situação delicada. Certo? Eu acho assim, eu entendo a preocupação das pessoas em investir, certo? Tempo e dinheiro em uma coisa incerta. E eu acho que tem uma consequência triste, inclusive, porque as pessoas acabam perdendo a credibilidade. As pessoas não. As empresas que publicam os livros acabam perdendo a credibilidade e com isso publica lá o livro, as pessoas deixam de comprar porque não confiam que aquilo será um projeto rentável, que aquilo vai ter algum futuro, que aquilo vai dar algum futuro e que aquilo vai pra frente. Vocês estão vendo como que tem uma relação com tudo, e a gente está fazendo essa abordagem aqui desde características textuais até a parte comercial. Vamos falar aqui então agora sobre elementos textuais de novo aqui, Glaucia. Ela volta para outro livro. Vamos lá! Outro fator também bem característico de livros únicos, principalmente livros desses tamanhos assim, é a falta de aprofundamento nas histórias. Não tem como você pegar, a não ser que seja o It da vida, né? Mas geralmente livro único não tem um aprofundamento tão grande e desenvolvimento dos personagens, você vai conhecer a fundo. Só que aí tem um detalhe bem interessante. Porque talvez o aprofundamento que eu espero e que você espera não seja o aprofundamento que a pessoa que está lendo o livro espera. Eu acho que isso daí tem muito a ver com o tipo de livro que a pessoa quer ler, com um perfil de livro. Eu acho que você gosta, assim como eu, de livros mais detalhados. E acaba se perdendo a isso e se decepcionando um pouco quando o livro tem uma premissa muito grande e um desenvolvimento muito pequeno. Eu já vi muitas pessoas reclamarem, eu peguei esse livro achando que era tal, e ele seguiu outro rumo diferente. Não sei se não porque não leu sinopse, muita gente pega o livro sem ler sinopse, aí olha a capa e o título e acha que é uma coisa, sendo que se você ler sinopse você vai entender a proposta do livro. Por isso que eu sempre sou a favor de ler sinopse. Claro que tem sinopse que infelizmente dá spoiler. Só que a sinopse entrega o que o livro propõe. Esse livro mesmo que eu vou explicar, que eu lembro. A Invasão. Ele é um livro temporal que ele acontece somente num intervalo de tempo recente. Ao contrário desse, do Lado Feio do Amor, ele é um livro que ele tem intervalos de tempo. Ele volta no passado e volta no presente, volta no passado, volta no presente. Então aqui a gente acaba conhecendo mais os personagens. Aqui a gente não conhece o passado dos personagens. O Miquel leu esse. E quantas páginas tem aquele ali? 330, por aí. Esse aqui tem 360. Então não tem nem como comparar muito isso, porque depende muito do que o autor pretende desenvolver mais nesse livro. Por isso que tem a proposta da história. Aqui eu acho que é mais relacionado a sentimentos, isso. Certo? Aqui são acontecimentos históricos, fictícios, né? Vamos lá. Cada autor tem uma forma de trabalhar, cada autor tem uma forma de desenvolver a sua ideia, certo? E existem desenvolvimentos que agradam mais, que agradam menos no contexto do livro único e série. A gente tem que entender qual é a proposta do livro. Esse é o segredo. Falamos aqui então de O Código de Atlântida. Eu já citei esse livro aqui algumas vezes no canal. E bom, já viram, né? Gravem bem aqui esse livro que eu vou colocar aqui, eu não vou ficar segurando o livro. É um livro bem completo. Peraí, pelo amor de Deus, não fala isso. Completo. O que é um livro completo? Vamos lá, vamos... Não. Corta isso.
Bom, esse livro aqui é um livro bem fechado, é um livro bem desenvolvido, ele não deixa brechas, entre aspas. Sempre ficou alguma coisinha sem explicar, certo? Faltou algum desenvolvimento por um lado, mas foi completo no sentido de que a história fechou aqui e a gente estava com foco no quê, na verdade. Eu acho que, sim, na cidade perdida de Atlântida, mas a gente tinha um protagonista com uma importância igual à da cidade, inclusive no embate que ele teve com os inimigos dele, e eu acho que ficou um livro bem fechado, eu acho que ficou um livro bem completo, cumpriu o papel dele, e inclusive no ponto de vista, falar assim, histórico, certo? Eu acho que foi bem desenvolvido. Então a gente citou aqui vários livros, eu acho que, inclusive, se vocês gostam, fica também a recomendação para vocês. São livros que eu gosto. Eu acho que a gente falou bastante, né? Falou demais até. Mais do que esperava, inclusive, nesse vídeo. Então, para finalizar esse vídeo, para poder passar o nosso recado, a mensagem, a proposta do vídeo é que vocês podem encontrar livros tão bons em livros únicos quanto em série. Existem livros bem desenvolvidos, só que eu acho que vocês têm que pegar, se encontrar no tipo de escrita, no tipo de história que vocês buscam. Isso. Certo? Não tem nada que difere um livro único de uma série, a não ser o desenvolvimento do autor, a não ser o autor e o que ele pega e trabalha, a forma que ele trabalha, certo? Eu acho que esse é o grande X da questão. É a mesma coisa você pegar um livro, edição resumida, sabe aqueles livros lá que tinha Don Quixote, e pegar o livro normal, certo? Essa aqui é a versão aqui simplificada. Exatamente. E lá você tem a outra versão totalmente completa. Geralmente geralmente a versão simplificada você não vai ter aprofundamento da história dos personagens. Vai ter os pontos principais. Ele foi ali, voltou e dormiu. Pronto. Agora, se for um livro, edição isso normal, serve pra mim? Não serve. Eu não quero isso. Então, a edição normal, ele vai contar desde quando ele acordou, qual foi o dia dele, até ele dormir. Pilares da Terra. Eu era pra terminar esse vídeo, mas deixa eu dar um último exemplo. Tô lendo Pilares da Terra do Glaucia. Temos 3 personagens importantes. A Aliena, Philip e quem que é o outro? O Tom. Será que a Aliena é tão importante assim? Você vai ver agora que ela é importante. E esses 3 personagens, a Glaucia não leu ainda até essa parte. A meta. Eu estou na página 300 e pouco já. A Aliena tem que se encontrar com o Philip, que é um dos personagens que foi apresentado no começo do livro, na página 300. Agora, você entendeu? Então o autor pegou, fez toda uma construção por trás, fez uma cena horrível lá que Glaucia, né, detestou, fez outra cena horrível depois também, certo? Deixou a entender que ela ia fazer alguma coisa. Eu até falei assim, tá caminhando pra isso, ela precisa disso, porque é a única coisa que tem. Não vai mais, agora não vai mais. Eu falei assim, vai pra isso, não foi! Certo? Ele poderia ter resumido isso aí, não foi resumido, cara. Ele poderia ter forjado o encontro entre 2 personagens principais de uma forma mais simples. Mas não, ele levou 300 páginas. Eu curto isso, eu quero isso. Eu quero conhecer um pouquinho mais da cultura do século XII, certo? Como funcionavam as coisas. Eu quero saber como é que é a economia lá. E é um livro bom pra você entender isso. Mas eu não gosto disso. Eu não quero esse assunto político, eu não quero tanta coisa assim. Não tem versão resumida, então você não vai ler, cara. Enfim, tem outros livros que talvez sejam mais do perfil, que cumpram a sua ideia e os que você gosta, mas não é o caso desse. Como que ela falou, sempre que vocês procurem um livro assim, no perfil de vocês, se vocês querem assim, um livro que agradem, geralmente. Agora, se vocês querem arriscar coisas diferentes, gêneros diferentes, então leia com a mente aberta, tenta entender o que o livro quer passar, né, pra vocês não se decepcionarem. A gente sempre tem que ser assim quando vai pegar uma coisa diferente que a gente não tá acostumado. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei a pegar os livros do Michael inicialmente, eu até dei nota baixa, eu preciso reler os primeiros livros dele, porque eu acho que hoje eu daria uma nota diferente. Porque eu não tava acostumada e eu meti o pau nos livros dele. Hoje que eu me acostumei, mudou, gente, completamente. Meu modo de pensar, né? Quando a gente entende aquilo que é novo, a gente começa a curtir mais. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. A gente quer conversar com vocês aqui embaixo. O que vocês acham em relação a livros únicos, né? Quais as características que vocês gostam em livros únicos? Eu sei que muita gente vai falar, eu gosto de livro único porque pelo menos é uma história que fica fechadinha. A gente sabe que nem sempre é assim. Nem sempre. O que vocês acham quando o livro acaba sem explicação nenhuma, né? Quando o autor deixa pra gente
finalizar a história na nossa cabeça, o resto fica por conta de vocês. Tem autor que faz isso, né? Isso. Vamos conversar aqui embaixo, beleza? Se vocês também quiserem indicar livros únicos pra gente bons, pode indicar. Vocês sabem, o potinho do Miquel tá ali. Isso aí. Vou deixar os links de compras, nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Até.